Meu nome é Maria Augusta. Eu quero contar sobre o arrebatamento onde eu estive 2 horas e 10 minutos morta. Antes disso, eu quero ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 9, que diz: Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado, como homem vencido pelo vinho. Por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Foi assim. Eu viajei juntamente com uma missionária para Cataguases. Cataguases é uma cidade de Minas Gerais, bem longe, dá quase 30 horas de viagem, é bem longe. E esse arrebatamento aconteceu já há uns 35, 36 anos atrás. Nós fomos lá para fazermos a obra de Deus lá, né? Nós fomos convidados pelo pastor. Chegando em Cataguases, nós fomos até o lugar combinado. Chegando lá, o lugar não tinha luz, era lampião. A igreja era de madeira. O pastor morava num cômodo atrás da igreja. Era um lugar paupérrimo, onde nem banheiro tinha na igreja. Era patente. Os irmãos tinham roupa remendada, pé descalço, um chinelo verde e outro amarelo, um vermelho e outro azul, ou pé descalço. Era bem pobre mesmo. Mas a igreja estava muito cheia. Estava muito cheia, era uma igreja de madeira, encheu muito a igreja, ficou muita gente por lá de fora. Porque o pastor anunciou que vinha 2 missionárias do Rio de Janeiro. Então, o povo veio, né? A ponto que não comportava o povo dentro da igreja. O povo, ficou muita gente por lado de fora, né? A igreja, ela não estava só cheia de pessoas, ela estava cheia da glória de Deus também. Pois Deus operou muito. Terminou o culto, o pastor disse: não posso acomodar vocês na minha casa, porque só tem um cômodo. Vocês ficarão dentro da igreja. Ele nos trouxe a esteira, a coberta, depois nós comemos, nos acomodamos. E tinha um relógio de parede em frente do lugar que nós deitamos. Então nós oramos, dormimos e pela manhã, aí começa o arrebatamento. Pela manhã eu acordei completamente embriagada. Muito embriagada. Pareceu como fui alcoólatra há muitos anos atrás. Deu para me perceber assim que eu tinha tomado assim uns 5 litros de vinho. Eu estava totalmente embriagada. Eu queria me levantar, eu não conseguia. Só deu para me ver que era 6h50 da manhã, 6:50 da manhã. Deus embriagou a Jeremias por causa da palavra da santidade dele. E Deus me embriagou também. Deus embriagou Jeremias por causa da palavra. E Deus me embriagou para me matar. E ali, quando eu olhei, que eu vi que o relógio estava marcando 6:50 da manhã, o meu pulmão procurou ar. Não tinha ar no meu pulmão. Deus tirou o meu fôlego de vida e eu comecei a subir. Imediatamente eu comecei a subir. Eu fui subindo. Eu pensei que o meu corpo estava subindo comigo. Mas quando eu cheguei no teto, eu olhei para baixo, meu corpo estava lá embaixo, sem vida nenhuma. Eu ultrapassei o telhado, porque a alma não precisa de porta. Ultrapassei o telhado e comecei a subir. Eu continuei subindo. E fui subindo. Chegou uma hora que me viraram em posição de mergulho. Quando me viraram em posição de mergulho, eu vi uma enorme cratera
um poço grande, preto, negro. E ali eu comecei a descer dentro daquele poço, em posição de mergulho. Ali eu senti medo. Se você não sabe, a alma sente medo, porque eu morri e senti medo. Ali era escuro, ali era frio. Eu senti frio. Se você não sabe, a alma sente frio, porque eu morri e senti frio. Eu pensei, Deus vai me levar no inferno. Eu não falei, vou para o inferno, porque eu sabia a posição que eu estava. Eu estava fazendo a obra do meu Senhor. Mas eu pensei, Senhor vai me levar no inferno. Se você não sabe, a alma pensa, tá? A alma pensa, porque eu pensei. E levou um tempão eu descendo ali em posição de mergulho, naquela escuridão, naquele frio. Não enxergava nada. E toma ali descer, toma ali descer, toma ali descer. Descendo, descendo, descendo. Até que levou muito tempo. Eu enxerguei uma telha assim de eternite. Imenso, aquele imenso. Aí eu ultrapassei a telha, caí em pé. Quando eu caí em pé, eu olhei. Era uma imensa igreja. Eu nunca vi na minha vida uma igreja tão grande como aquela. A perder de vista. Era uma igreja imensa, onde eu estava, na escuridão, no fundo do poço. E nisso que eu olhei, tô olhando, veio 2 homens de terno e gravata. E eu falei, cadê o pastor dessa igreja? Aí um deles me olhou de cima e embaixo e falou assim, o pastor, ele está no gabinete pastoral, em reunião, e de mais a mais, minha senhora. Olhou de novo, de baixo para cima. Ele não atende qualquer pessoa, não, tá? Eu falei assim, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com o pastor. Eu fui enviada no nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar com o pastor. Aí o outro falou assim, calma, jovem. Na época era jovem, não tinha essa idade. Calma, jovem. Nós vamos te levar até a porta do gabinete do pastor. Se ele te atender. E aqueles 2 homens começou a andar naquela imensa igreja e eu fui atrás. Fui andando, fomos andando, igreja muito grande. E olhei para a parede. Quando eu olhei para a parede, estava formando uma imensa fila. E eu reconheci, assim, na fila, 4 pessoas. Eu reconheci a minha cunhada, que na época ela era dirigente, estava lá na fila. Atrás dela estava o meu irmão. Na época era diácono, estava lá. Atrás do meu irmão estava a minha irmã, que não é crente. Que não era crente na época. Estava lá. E atrás da minha irmã tinha uma irmã de círculo de oração. Estava lá também. Aí eu parei assim, olhei para a porta, que a fila começava dentro da igreja. Ia, e saiu de porta fora. Aí eu levantei os meus pés para me poder ver, porque eu vi o início da fila. Não tinha final. Não tinha fim, a fila não tinha final. Nisso bradou a voz de Deus. Deus falou comigo em voz de trovão. Ele falou, serva, tu tá vendo todas essas pessoas aí que estão na fila? E eu falei, sim, meu Senhor. E ele falou, todas essas pessoas, se não se converter, vão tudo para o inferno. Quando o Senhor falou, se não se converter, vão tudo para o inferno, vem chegando o pastor. Um homem de baixa estatura, branco, calvo, botou a mão na cintura e veio fazendo assim, ó. O que é? O que é? Como se fosse assim, querer brigar. Eu falei assim, o senhor é o pastor da igreja?
Ele falou, sou eu mesmo. Por quê? Eu falei assim, olha, eu tenho duras novas da parte do Todo-Poderoso. Eu vim aqui no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor manda que o Senhor ministra a palavra de Deus como ela tem que ser ministrada dentro das igrejas, dentro da igreja. Porque o Senhor não tem ministrado a palavra de Deus como ela tem que ser ministrada. O Senhor está vendo aquela fila ali, que começa dentro da sua igreja e vara de porta fora? Eu já olhei, não tem final a fila. Está sem final. Ele falou, o que tem essa fila? Eu falei, todas essas pessoas, se não se converter, vão tudo para o inferno. E o Senhor vai ser o primeiro da fila. Se o Senhor não ministrar a palavra como tem que ser ministrada da igreja, o Senhor vai ser o primeiro da fila. Quando eu falei, o Senhor vai ser o primeiro da fila, eu comecei a entrar pelos meus pés. Comecei a entrar pelos meus pés, fui subindo, até chegar a minha cabeça, chegou a minha consciência e eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, o relógio de parede na frente estava dando 9 horas. O Senhor me matou 10 para as 7, eu fiquei 2 horas e 7 minutos morta. E ali estava a missionária e falou, Maria Augusta, o povo está tudo aí fora nos esperando. Você está aí dormindo até agora, são 9 horas da manhã. Você está dormindo, eu já acordei, eu lavei louça, lavei não sei o quê. Deus é sábio. Deus é sábio. A missionária, ela tinha dormido do meu lado. Deus botou ela para fora, não deixou ela entrar enquanto eu estava morta. Ninguém me viu morta ali. Ninguém. Só Deus. Ela só chegou depois que eu voltei do arrebatamento. Voltei da morte. E tudo isso eu orei ao Senhor. Perguntei ao Senhor, Senhor, esse arrebatamento foi real, mas é simbólico. O Senhor falou comigo. É simbólico, tudo símbolo. A igreja representa a pessoa. Porque a igreja, se você não sabe, não é parede, não. Igreja é a pessoa que serve ao Senhor. E como eu estava no fundo do poço, na escuridão, aquela igreja estava no fundo do poço, na escuridão. Então tem pessoas que servem ao Senhor, que diz que serve ao Senhor, mas está dentro do poço, na escuridão. Está na escuridão. E a palavra de Deus diz que treva, escuridão é treva. E diz que treva não entra no céu. Primeiro simbólico. O segundo simbólico, a fila. Deus me mostrou. Minha cunhada, meu irmão, minha irmã. Minha cunhada, meu irmão crente. Minha irmã não crente na época. E uma irmã de círculo de oração. E Deus mostrou ali, ministrou no meu coração, filha, ali nessa fila tem crente, tem não crente, e se for crente, se converter, vai pro céu, se não se converter, vai pro inferno, crente, não crente. Terceiro simbólico, o pastor. Esse pastor representa os pastores na face da terra, que não estão ministrando a palavra como ela tem que ser ministrada na igreja. Não estão ministrando a palavra como Deus quer, porque Ele é o Senhor da palavra. Não está ministrando a palavra. E por isso vai ser o primeiro, são os primeiros da fila a entrar no inferno. Ou faz a vontade de Deus. Eu meditei e falei, Deus poderia, né, me mostrar tudo isso através de uma revelação acordada, ou através de uma revelação em sonho. Mas se fosse uma revelação acordada,
Ou, principalmente, uma revelação de sonho, quando eu fosse contar, os pastores e outras pessoas incrédulas iam dizer, irmã, a senhora comeu demais, a senhora está empapuçada. A senhora teve pesadelo, sim, ô irmão. Ou então, falaria, sabe o que é, irmã? Não esquenta não, isso é coisa da tua cabeça, viu? Mas não, Deus me matou. Durante 2 horas e 10 minutos eu tive morta. Tive morta. Para Deus me mostrar o que Ele queria me mostrar, né? Deus abençoe.